Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entrega tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Estamos na segunda semana da Páscoa, hoje, quinta-feira, e nós estamos ainda vibrando interiormente com essa questão de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, Ele é o Filho de Deus. E Jesus abre a porta do céu para todos nós, vencendo a morte e vencendo o pecado. E nós, enquanto católicos, nós estamos muito felizes com isso. Mas só que tem uma coisa, nós jamais poderíamos imaginar que tanto a morte como a ressurreição de Jesus iria causar tanto problema na sociedade. Era para ser assim, olha, Jesus ressuscitou, está lá realmente, ele provou que ele é Deus, porque ele morreu e ressuscitou, e era para todo mundo agora estar em paz. Mas só que isso vai causando cada vez mais problema. Vocês veem que na primeira leitura nós estamos vendo ali, agora é Pedro nessa situação difícil, né? Aquele sinédrio que condenou Jesus à morte, agora está ali diante deles e diz: vocês precisam calar a boca. Vocês não podem ficar falando desse nome, desse tal Jesus. Vocês estão espalhando uma doutrina que não é a verdadeira. E se vocês continuarem assim, nós vamos matar. Aí Pedro responde dizendo: olha, a quem eu devo obedecer? A Deus ou aos homens? Ele está se colocando numa situação difícil. Ele está sendo desobediente àquelas autoridades. E quem é desobediente àquelas autoridades vai ser preso e vai ser morto. Eles estão assim. Então ele está dizendo, diante da realidade da ressurreição, eu quero dizer para vocês que eu não posso falar o contrário. Eu convivi com ele, eu vi ele morto e vi ele ressuscitado. Nós comemos até pão e peixe com ele. Eu não posso negar isso. Você vê o drama do que causa a ressurreição de Jesus? E aqui no Evangelho, né, ainda nesse diálogo com Nicodemos, o que é que Jesus está dizendo? Aquele que vem do alto, aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu? Jesus. Está acima de todos. Palavra simples, né? Para dizer assim, ninguém está acima dele. Nenhuma autoridade, quer seja civil ou religiosa, que esteja contrário a ele, jamais vai estar acima dele, porque se a pessoa está com ele, não vai se colocar acima dele, vai sempre falar e ensinar o que ele ensinou. Então ele está deixando bem claro. Então, se nós temos claro de que ele veio do céu e ele está acima de todos, aí ele vai dizer, o que é da terra
o que é desse mundo, ele pertence a esse mundo, e ele só vai falar das coisas desse mundo, ele não vai falar de Deus. Jamais. Porque eles querem se colocar numa atitude de deuses. Eles. Então, eles querem dominar o mundo, tirando Deus do coração das pessoas, que é isso que está acontecendo. Primeiro, tentaram tirar Jesus matando, para que não houvesse problema. Agora, eles matam Jesus e o que é que acontece? Os seguidores de Jesus agora estão dizendo que Jesus é aquele que veio do alto. É Deus. Então, tem que eliminar quem? Os seguidores de Jesus. Então, aquele que vem do céu está acima de todos, ele repete de novo. Aí ele termina dizendo, aquele, porém, que rejeita o Filho, que rejeita aquele que veio do alto, não verá a vida, ou seja, não entrará na vida eterna, não irá poder viver a vida com Deus eternamente, pois a ira de Deus permanece sobre ele. E ontem Jesus dizia o quê? Aquele que não crê nele será condenado. Você vê a atitude de São Pedro, se ele, naquele momento, ele rejeitasse e dissesse assim, não, nós estamos com medo, é isso mesmo, nós vamos parar de falar de Jesus, Pedro estaria se tornando um apóstata. E se tornando um apóstata, porque o apóstata é aquele que abandona a fé, ele iria perder a salvação dele. Ele iria ser condenado. Por isso que Pedro ele permanece firme, dizendo, eu prefiro obedecer a Deus, mesmo que as consequências sejam de vocês me tirarem a vida. Mas eu não posso negá-lo. Mas como é que estão os cristãos de hoje? Os católicos de hoje. Será que diante de uma situação dessa, vai negar para salvar a vida? Para salvar suas coisas? Ou vai dizer assim, eu creio em Jesus sim, é a Ele que eu devo obedecer. E aí significa que vai perder a vida, essa vida, mas não vai perder a outra. Eu fico admirado porque, como eu tenho falado para vocês, né? Eu cheguei aqui na Canção Nova em 93. Eu já estava fazendo teologia, indo para o terceiro ano de teologia. Claro, nos estudos de teologia e vendo, através do catecismo, da doutrina da igreja, nós vemos isso claramente, a perseguição à igreja. Isso é claro. Mas só que quando eu entrei na Canção Nova, eu via e ouvia. Via porque eu estava do lado ali do Padre Jonas, muitas vezes nos encontros, eu saía nos encontros com ele. Eu estava na missa com eles, eu animava os encontros. Quando ele ia, ele pregava e depois eu entrava rezando para podermos assimilar melhor aquilo que estava sendo falado. E o Padre Jonas falava dessa perseguição à igreja, mas era algo tão distante. E agora nós estamos vendo aí, não é mais distante, está perto de nós, está nos nossos olhos. Só não vê quem não quer. A perseguição está aí. Eu vou abrir vou abrir um parêntese e vou aconselhar vocês a assistirem 2 filmes. Vocês que gostam de filmes, né, que são assim viciados em filme, gostam de tudo, então assista nesse final de semana ou até hoje, se vocês quiserem. Aí vocês vão entender o que é que eu vou falar, que eu estou falando na homilia. O filme é 1984, O Futuro do Mundo. Você coloca lá no YouTube, né, filme, aí eu vou até ensinar vocês, filme, 1984,
o futuro do mundo. Esse filme ele foi inspirado num livro de George Orwell, que ele escreveu, que chama 1984, o nome do livro. Esse livro ele foi escrito em 1949, por isso que fala, o título está O Futuro do Mundo. Então, ele escreveu em 1949, mostrando que o futuro era 1984. O que é que iria acontecer em 1984? Uma perseguição. Que essa perseguição nós estamos vendo agora com mais clareza. Então, vocês vão ver lá uma sociedade dominada por um homem que se chama o Grande Irmão. Se está o Grande Irmão, ele é o... Todo mundo tem que obedecer a ele. Em todas as casas tem um tipo de câmera, vamos dizer, antigo, né? Hoje já está mais aperfeiçoado para nós, mas em todas as casas tinha que ter câmera, onde eles ficavam vigiando cada atitude das pessoas, até as pessoas que dormiam, até na hora de dormir. Precisaria ver até o sonho, o que é que a pessoa sonhava. Então, tem o filme, tem o livro e tem o audiobook também, se vocês quiserem, né? Hoje o pessoal coloca o audiobook, são 9 horas mais ou menos de falação no ouvido, né? Então, coloca lá, 1984, audiolivro. A perseguição. No filme, em um momento, vocês prestem bastante atenção, que eles vão dizer assim, nós já eliminamos a religião. Era um povo que estava ali sem religião. Não tinha mais, era dominado por uma pessoa. E parece não, tudo está ficando cada vez mais claro. Jesus veio do céu, agora eu vou voltar ao Evangelho. Fecho parênteses, voltar ao Evangelho. Jesus veio do céu, para quê? Para se oferecer em sacrifício pela redenção da humanidade. Então, Jesus vem do céu, embora muitas pessoas não acreditem nisso e não falam e dizem que não é bem assim, Jesus veio fundar a religião. A religião se dá com o sacrifício da missa. O cristianismo. Para uma religião ela ser formada, ela precisa de 3 coisas. 3 coisas importantes. O sacerdote, que oferece o sacrifício. O lugar sagrado, o templo. E o livro sagrado. Fiquem atentos a essas 3 coisas. Sem isso, não tem como você formar uma religião. Eu vou abrir o parênteses. Eu disse que era 2 filmes. O outro filme talvez vocês já conheçam, é o Livro de Eli, que você já conhece. Mas é bom assistir esse filme também, que você vai entender todo o contexto do que eu estou falando aqui agora e do que nós estamos vivendo. Fecho parênteses, voltemos. Jesus está dizendo, ele diz para nós, que nós precisamos ler os tempos em que nós estamos vivendo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Pandemia. Tudo está em volta da pandemia. Olha, no aspecto religioso, escolar, político, tudo é a pandemia. Que está em volta desse vírus aí que está matando muita gente. Só que, enquanto todo mundo está focado na questão da pandemia, e não tem como não focar, por trás está acontecendo algo na vida religiosa. Tudo está se voltando para a vida religiosa. Tudo está se voltado para a Igreja Católica, para o cristianismo. Como? Por causa da pandemia. Uma das coisas que foram pedidas foram quais? Feche a igreja. Templo sagrado, lugar sagrado. Ninguém vá para a igreja. Olha, nesse tempo, as pessoas estão tão assim que elas precisam de Deus.
necessitam de Deus. Pelo menos para encontrar o conforto em Deus, pelo menos encontrar a igreja, pelo menos entrar na igreja e ver lá o sacrário, e se ajoelhar diante do sacrário e dizer: Senhor, dai-me força, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu estou vendo os meus parentes morrerem, eu estou até com medo de pegar esse vírus também. Isso é o conforto espiritual que é necessário para o ser humano. Então está dizendo: fecha a igreja, não vá para a igreja. O segundo, o sacerdote vai celebrar a missa, aí entra, por 2 vezes isso já aconteceu, pelo menos na internet é o que a gente vê, mas pode ter acontecido em outros momentos também. Lá o bispo celebrando o crisma com os crismando, então entram lá na igreja e dizem: encerra, não tem celebração. Templo sagrado, o sacerdote tem que calar a boca, não pode celebrar. Porque o sacerdote foi constituído por Deus para quê? Oferecer o sacrifício e instruir o povo nas coisas referentes a Deus. Então, você tira o sacerdote, quem vai ensinar? Tira o lugar sagrado, tira a igreja. Esses dias agora aí, saiu uma lei de proibição da Sagrada Escritura nas escolas públicas e nas bibliotecas. Nas escolas públicas e nas bibliotecas tem que ser retirada a Bíblia. Não pode ter mais. A lei foi aprovada esses dias aí. Olha, lugar sagrado, templo, lugar sagrado que é o templo, o sacerdote tem que se calar, e agora tira o livro sagrado. Acabou a religião. Tudo em nome da pandemia. Então, enquanto todo mundo se preocupa com a pandemia, aí você vai encontrar, aqueles que estão com medo de morrer, estão dizendo assim: não, é só por um tempo, deixa a igreja fechada mesmo, é só por um tempo. Não seja bobo, idiota, que isso vai ser só por um tempo, né? E ainda mais, quando é que isso vai acabar? Nós já estamos indo para... Como nós estamos fazendo 2 anos disso aqui. Toda hora é assim, né? Quando pensa que vai acabar, já vem uma nova onda. Quando pensa que vai acabar, já vem uma nova onda. Então, enquanto essa onda não parar, não tem missa, não tem padre celebrando e não tem Sagrada Escritura agora. Uma vez que eu fui abençoar uma casa de uma mulher, de um casal, a família estava lá, eu abençoei. Aí no final eles falaram bem assim: padre, nós colocamos a Bíblia, nós cavamos um buraco aqui na casa e colocamos uma Bíblia aqui e enterramos. Primeiramente, para que no futuro, quando se vierem derrubar essa casa, vão abrir e vão dizer assim: eram católicos que moravam aqui. Mas ao mesmo tempo eles disseram assim: mas vai lá também, que lá na frente a gente não possa nem ter a Bíblia mais. Então, a gente vai cavar aqui dentro, nós vamos ter a nossa dentro de casa. Porque comprar não vai poder. Você está dizendo que tempo nós estamos? Enquanto nós estamos tão preocupados, tem católicos por aí que estão dentro de casa, fechado mesmo, estão com medo de sair, estão com medo, já tem tempo que não sai. Não vai na missa, estão gostando dos decretos, que não precisa ir na missa, estão lá. Até quando você vai ficar fechado na sua casa, sem ir na missa? E aí nós vamos passando por um processo de esquecimento. Esquece que existe igreja.
Esquece que existe sacerdote. Esquece que existe o livro sagrado. Esqueça. Vai esquecendo. Fica aí, não vai não. Aí depois, como eu falei esses dias, né? Os meios de comunicação estão nas mãos de quem? Das autoridades civis. Então, estando nas mãos das autoridades civis, tanto as redes sociais como as TVs, eles vão mudar a programação. Não pode ter, já teve há uns tempos atrás isso, né? Que nas redes ou nas TVs não poderiam ficar colocando muita programação religiosa. Muita não. Aí depois do muito, ele diz, tira tudo agora. E parece que os católicos não estão observando isso, estão tudo quietinho, tudo assim, igual papagaio, né? Fecha a igreja, não vai não. Tá bom, ok. Deixa as Bíblias, tá bom, ok. Assim. Deixa o sacerdote, tá bom, ok. Se nas escolas civis, nas escolas públicas e nas bibliotecas não podem ter livros sagrados, eu pergunto, e como é que vai ser nas escolas religiosas? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas as escolas religiosas elas foram criadas para ensinar a doutrina também, principalmente. Então, será a lei, você acha que não vai se estender? Aí eu pergunto, as igrejas, as escolas católicas vão fazer o quê? Vão dizer assim, tá bom, vamos tirar. Ou vai dizer igual Pedro na primeira leitura, cabe nós obedecermos a Deus, porque Deus veio do alto. E cabe aos nossos alunos receber o ensinamento. Aí o jurídico vai chegar nessas escolas católicas, né? Aqueles que são do jurídico, e vão dizer assim, olha, para evitar, né, para salvar o nome da instituição, para não dar problema, para não ter perseguição assim, então é bom, tira a Bíblia, tira, vamos fazer o que eles estão pedindo. Vai ser assim? Vai ser assim. Eu fiz uma pergunta e agora eu estou reafirmando. Vai ser assim. Porque católicos medrosos do jeito que nós somos, nós vamos querer preservar a nossa vida? Não vamos querer perder a vida. A vida eterna? Que vida eterna? Eu quero preservar a minha. Então, nas instituições cristãs, católicas, e olhe, né, que a gente já ouve algumas coisas por aí, né, nas escolas religiosas a gente já ouve por aí, não, olha, não pode ficar falando muito de Jesus aqui não, né, para respeitar o outro que veio. Olha, se o outro que é de outra religião, ele vem para uma igreja, para uma escola católica, ele tem que submeter ao que a escola católica dá. Não é a escola católica que tem que parar por causa do aluno. É o aluno que tem que submeter. Olha, você está indo para uma escola católica, então sabe que lá reza o terço, lá se celebra a Páscoa, lá tem missa, tem catequese. Mas eu sou de outra religião, então busque uma escola que se adeque a você. Mas a escola católica tem que ser assim. Mas será que nós, católicos, vamos fazer isso? Ou já estamos dizendo assim, em respeito aos outros, porque isso aqui pode gerar preconceito, então vamos fazer assim mesmo? Será que está assim? Isso é negar a fé. É negar o objetivo pelo qual aquela escola católica foi criada. É a escola católica. A escola católica foi criada para ensinar a doutrina católica em primeiro lugar e depois formar homens e mulheres, sim, honestos, que tenham uma profissão,
Quando Dom Bosco criou os oratórios, a primeira coisa que ele quis era dar a catequese, depois o trabalho. E então, meus irmãos, vocês estão conseguindo ler os tempos que nós estamos vivendo? Você está ali focado somente na pandemia, que você não pode pegar o negócio e aquela coisa toda, e você não está percebendo a perseguição que está tendo em relação à igreja, e estão aos poucos mandando a igreja se calar, para você não professar a sua fé. Você está observando isso ou você está naquela onda que é só por um tempo? Um tempo que já se passou 1 ano e já está caminhando para 2. E você já se acostumou a ficar em casa, já se acostumou a não ir na igreja, você não está lutando mais para ir na missa. Uma pessoa esse dia estava me dizendo, mas é verdade, padre. Eu fui me acostumando que quando começou a abrir a igreja, eu fiquei até assim, porque eu dizia, não vou não. Eu fico em casa mesmo, eu participo da missa pela televisão, tem que ir na igreja, e a igreja do lado, pertinho da casa. Então tá certo, espero que vocês tenham entendido, né? Espero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.